Durante todo esse processo de pré-produção do álbum, foram praticamente 6 meses isolados, onde eu trabalhei com o Davidson, nosso baixista, e com o Bruno Paraguai, nosso vocalista. A gente fez essa troca de informação à distância, né? Então aí você pensa, né? Isso tudo rolando no mundo, Covid, pandemia, e a gente já ficou assim meio sem saber, né? Porque tinha vários processos já meio que pré-agendados, várias coisas, né? Tinha shows marcados, já tinha algumas ideias de músicas que a gente já gostaria de fazer. E aí rolou isso tudo, foi meio bizarro, né? E no meio de todo esse caos de pandemia e quarentena, a gente quis aproveitar esse tempo livre para poder focar e compor as músicas do disco novo. E foi tudo muito louco, né? Porque a gente fez tudo à distância. Eu e o Alan, a gente se falava praticamente todos os dias, mandava arranjos um pro outro e depois mandava pro Paraguai, que já pirava nas linhas de voz, e mandava de volta pra gente. E aí a gente decidiu não ficar parado, sabe? Porque a gente já tinha algumas ideias que a gente já vem colhendo já alguns meses antes. Tanto eu crio algumas coisas, eu sempre gravo tipo fazendo solfejo, etc e tal. Então eu já tinha algumas coisas registradas, ideias de música. O Davidson sempre trabalhou também em riffs de guitarra. Pra quem não sabe, o Davidson era guitarrista, né, antes de ser baixista. Então ele já pegava guitarra lá, já tocava. O Alan também, dezenas de ideias. E nesse disco eu pude contribuir bem mais assim com as composições. Além das linhas de baixo, eu peguei uma guitarra com o Alan e trabalhei em alguns riffs, mandava para ele o que ele gostava, a gente dava sequência, depois ele gravava com a pegada dele e funcionou super bem assim. A gente fez essa troca de informação à distância, né? E durante esse período de pandemia, todo mundo em casa, eu recebo uma mensagem no telefone, onde o Zé Baleia, o André Márcio, me comunica assim, falando que não tá, tipo, apto a tocar mais na banda e que a gente precisava de um sangue novo. E aí foi um espanto, né, pra todo mundo, tipo, não, mano, e agora, o que a gente vai fazer, não sei o quê, já rolou aquela bad vibe, a gente não sabia se ia continuar, se não ia continuar, com o disco, com a banda a gente tinha certeza, mas eu falo assim, com o disco naquele momento e tal, ficou aquela coisa assim. E a gente conversou muito, e aí, cara, a gente decidiu, mano, esse álbum precisa de vir à tona, porque a gente tava gostando muito. E aí o Davidson e o Paraguai falaram do Alexandre, do Xandrinho. Cara, o convite assim para poder gravar esse álbum novo do Eminence foi o seguinte: o Davidson me ligou, acho que no dia eu tava tava na casa da minha mãe, depois ia dar uma aula de bateria e tal. Ele me ligou para falar, o Paraguai já me ligou também logo em seguida, no mesmo dia, e eu fiquei feliz pra caralho, porque primeiro que é uma banda de metal, o estilo que eu gosto, é uma banda mundialmente conhecida, e é uma banda de Minas Gerais, sacou? Fortalece a cena de Minas e tal. Então assim, eu fiquei feliz pra caralho por isso e por trampar com amigos meus, né? A gente já tocou junto, eu já sei como ele é, como pessoa, sacou? Conheço o cara já tem, sei lá, quase 10 anos, conheço a família dele, então já tinha uma vibe assim, meio de família, saca? E aí eu já falei, o Davidson também já foi a primeira pessoa que ele pensou, né? Porque por causa dessa nossa ligação que a gente teve, que a gente tocou junto antes. Sobre o Xandrinho, Alexandre Oliveira, pô, não tem nem o que falar, cara, além de ser um grande amigo, a gente já tocou junto em 2 bandas, inclusive no Dilúvio, junto com o Paraguai. Pô, o Xandrinho é um cara muito focado, ele sempre buscou evoluir, sempre respirou música. Pra mim foi uma surpresa, porque o cara é um monstro da bateria. A gente fez uma produção de 1 mês e meio de todas as músicas do novo álbum. Ele comprometeu assim arduamente com a banda, executou muito bem todas as músicas, se preparou muito nessa pré-produção. Foi assim, eu acho que foi uma pré-produção
bem diferente do que eu já fiz com qualquer outra banda, porque a gente ficou bastante tempo dentro de estúdio, ensaiando praticamente segunda a sexta, para a gente poder ter tempo de criar as coisas, acostumar com as coisas que a gente está criando, muda uma coisa, muda outra, para a gente ficar preparado realmente para a gravação, né? Eu acho que todas as bandas deviam trabalhar assim, se pudessem, né? Nem todo mundo tem estrutura e tal para poder trabalhar dessa forma, mas para mim, velho, foi muito legal esse processo da pré-produção, de poder criar as bateras, né? Algumas coisas eu criava em casa, escutando as músicas em casa assim e criando, mas é bom você chegar dentro do estúdio e poder tocar, sentir se aquilo tá legal, se não tá, ter a opinião da galera, se eles gostaram, se não gostaram, o que tem que mudar, o que tem que melhorar. E assim a gente foi fazendo até chegar nos finalmente. Tá de boa, tô ajustando. É tipo assim, ó. Deixa eu ver se eu... Fazer o bumbo dobrado, aquele BPM muito rápido, né? Vai lá. Oh my God. Ficou lá, sei lá, 2 ou 3 semanas, assim, mais ou menos isso, assim, lá no estúdio do Clésio, ensaiando pra caralho, e aí eu testando as linhas de vocais, aí por um tempo, depois de um tempo só foi os meninos com o instrumental, fazendo o pente fino mesmo, assim, das músicas, e aí chegou a hora e a vez de entrar pro estúdio mesmo pra gravar, pra valer. Bom, a princípio a gravação desse novo álbum seria no estúdio do Jota Quest, o estúdio Minérios de Ferro, mas com o problema da pandemia, não deu pro Tu Madison, nosso produtor, vir pro Brasil. E nesse meio tempo o André fez um convite pra gente gravar o novo álbum aqui no estúdio Maçonaria do Áudio. Normalmente eu utilizo o estúdio para as produções da minha banda, o Paradise in Flames. Mas em conversa com o Alan, que a gente tem uma amizade de algum tempo, surgiu essa ideia de fazer essa produção nova no nosso estúdio, no meu estúdio. E eu achei interessante, porque o estilo de música que eles trabalham é uma música totalmente diferente do que eu estou acostumado a fazer. Eles apresentaram aqui músicas em sol sustenido, coisas do tipo mais pesado, só acordes mais fechados. Assim. E coube a minha parte técnica, né, na parte de gravação, ficar analisando se está tudo chegando da forma que deveria chegar realmente o sinal, e a próxima etapa de mixagem e masterização já foi discutido desde o início, e eu estou curioso para ter o resultado, porque geralmente e sempre todos os resultados que são mandados para o Tu Madison são fenomenais. Então agora é aguardar o resultado final da mix e da master. Eu tenho certeza que vai ficar foda, e boa sorte aí para os caras, porque esse CD promete muito. Bom, as guitarras foram 3 dias praticamente para fazer a gravação. Eu usei meu Mesa Boogie, Power Amp, é um Hector antigo, um power de 100 watts, com caixas Mesa Boogie. E assim, praticamente o mesmo preset, o mesmo guia que eu uso durante esses últimos 10 anos. E o legal desse álbum, que assim, foi uma coisa que a gente procurou muito, timbrar as guitarras por causa das afinações diferentes que eu usei nas guitarras ESP, e que teve uma sonoridade assim bem diferente dos álbuns anteriores do Eminence. Eu gostei muito do resultado.
sobre a gravação dos baixos do novo disco do Eminence, foi bem rápido, assim. Foi até mais rápido do que eu imaginava. Acredito que foi por 2 fatores, assim. Um foi a pré-produção que a gente fez no estúdio do Clésio. Foram umas 2 semanas bem focadas. Então, meio que eu já cheguei aqui sabendo o que eu queria fazer, né? E outra também foi em relação à timbragem, assim, do baixo, que foi praticamente a mesma do EP, o Mais à Parte que a gente gravou. Então eu usei basicamente o mesmo setup e a gente chegou no som bem rápido. E nesse disco também uma coisa nova, assim, pra mim foram as afinações, né? Que a gente trabalhou com algumas músicas afinadas em sol sustenido. Queria até agradecer o Ademir Luthier, que é parceiro da banda aí há muitos anos, que ele fez um baixo especial pra gente poder gravar essas músicas. E, pô, o timbre ficou animal. O primeiro dia a gente só montou, fiz 2 gravações de teste para ver se estava chegando tudo legal. E aí nos outros 2 dias eu gravei praticamente tudo. Acho que sobrou uma música para o 3º dia de gravação, que a gente chegou que fez rapidão também. E basicamente foi isso, assim, esse processo da pré-produção que ajudou muito a gente chegar seguro na gravação para fazer, entendeu? Bom, um fato interessante nessa gravação foi a bateria que o Alexandre gravou, né? Com essa bateria nova, supostamente nova para ele, não nova pra gente da banda, que é uma bateria de 20 anos atrás, onde o Alexandre colocou toda a sonoridade, toda a técnica dele nessa bateria. E essa bateria tem uma história muito bacana, que a gente conseguiu gravar o The God of All Mistakes com essa bateria, com essa Mapex Deep Forest, e ela tem uma sonoridade muito específica. E aí nós fizemos uma reforma, a bateria precisava de uma reforma, que era uma bateria de 20 anos, com a Isabela Dias. Ela tem uma loja que chama Days Music, e a Isabela assim, foi crucial, assim, ela lixou, tirou toda a parte externa da bateria, lixou os tons, colocou um verniz fosco, né, fez todo um tratamento na madeira, e a sonoridade ficou muito legal. E com essa linguagem nova agora do Eminence, né? O André tinha, o André Márcio, o Zé Baleia, tinha uma pegada específica, uma linguagem só dele, né? E a gente teve que se adaptar para essa nova linguagem. Combinou muito o som de uma bateria antiga com um baterista atual, um baterista novo, com uma linguagem nova. Essa química, sacou? Do novo com o velho foi muito legal. Sobre o som que a gente chegou assim da bateria, eu achei muito bom. Achei um dos melhores sons de bateria que eu já toquei, porque a gente chegou num som natural da bateria muito legal. Sem precisar de plugin, assim. Você ouvindo um som cru da bateria aqui, você já fica, nossa, velho, que som que é esse, sacou? Né? Então eu fiquei muito feliz com o som da bateria, o som dos pratos, pra mim ficou assim, ficou perfeito, do jeito que eu gostaria que ficasse. E aí a gente tava aqui no estúdio, né, do André, todo mundo gravando e chegando minha vez pra poder gravar as vozes e tal. E já com as letras praticamente todas finalizadas, que eu sempre mostrava assim alguns trechos, algumas frases, né? A gente tinha a ajuda de uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos, que é a Nina Myers, e é tipo assim, né, brasileiro escrevendo em inglês você já viu, né? E aí a gente sempre mandava pra ela pra ver se a gramática estava correta, eu sempre tentando buscar até questões de gírias e termos assim para poder diversificar mais o álbum, saca? Don't lose your fight, don't lose your right, don't lose your soul. Fascists, racists, shopless, capitalist, homophobes, Nazis, fascists. Your bridge about to be replaced, and we're here to put you in your grave.
esse lance da letra também é muito doido, né? Não só por ter tido a oportunidade de escrever, né, a grande maioria das letras, mas de contar também mais uma vez, né, com a participação do Korg, né? Que ele virou figurinha carimbada ali na banda, quase como se diz, o quinto membro, sacou? E foi uma letra sinistra, assim. Engraçado que quando eu li a letra a primeira vez, eu já imaginei o Korg, assim, tipo, cantando lá no The Mission, no Chacal, a linha de voz dele, sacou? Eu falei, não, mano, eu tenho que tirar isso da cabeça e tentar pegar essa letra aqui e jogar pra essa vibe, sacou? Aí eu peguei a música que tem menos a ver, assim, talvez com a carreira, assim, do Korg, só pra poder, sacou, ter essa divergência, assim. Olá, Vladimir Korg do The Mist aqui, muito honrado aqui em falar sobre a minha letra que eu fiz para o álbum do Eminence, The Archicles. Ela chama Not Hating, Just Saying, que é mais ou menos, fala sobre um pouco da intolerância que a gente tem com o outro, né? Às vezes nós falamos e não somos bem interpretados, ou as pessoas já vêm com 10 milhões de pedras para cima da gente. Então eu acho que essa letra fala muito sobre esse tipo de intolerância. Eu acho que eu já participei de outros álbuns do Eminence e realmente esse álbum tá bem diferenciado. Eu acho que em questões inclusive ideológicas, eu acho que tem um pé no agora mais real, mais concreto. Eu acho que nas letras tá falando muito isso, e eu acho que é o álbum assim, mais atual do Eminence. E para esse álbum a gente teve uma participação mais do que especial do Bjorn Speedstreet, do Soilwork. Foi uma indicação do Tu Madsen, nosso produtor, e o Bjorn aceitou fazer a participação. E eu mandei a pré-produção pro Tu mostrou para ele, e ele gostou, ele achou bem legal. E eu fiz o convite, falei, cara, o que você acha de participar e tudo mais? E ele aceitou, né, cara? E pra gente foi uma surpresa, porque, pô, o vocal do Soilwork, uma banda que a gente escuta há muito tempo, né? E você fazer uma música, criar uma música e ter um cara que você admira, que você é fã, gravar com você, né? E fazer parte desse projeto é muito legal. Foi uma emoção muito grande para todos nós. E sobre a participação do Bjorn, né, vocal do Soilwork, pra mim, velho, isso aí é tipo um sonho se realizando. Eu que de muitos anos atrás ouço Soilwork, né, desde muitos anos, sou um fã da banda. Então assim, ouvir o cara cantando uma música que eu gravei batera, isso pra mim é uma felicidade enorme, assim, velho. Pra mim foi muito emocionante, porque o Soilwork é uma banda que me influenciou, assim, no início da carreira. E poder ouvir ele cantando uma das nossas músicas, assim, cara, pra mim foi surreal, assim. Eu realmente fiquei emocionado. Eu lembro que eu fiquei até com o olho cheio d'água, assim, eu fiquei meio emocionado, sacou? Porque eu nunca imaginava que ele ia estar participando de uma música nossa, muito menos tendo todo esse cuidado com a gente, fraga, ter curtido realmente a letra, né? Ele comentou e tal que curtiu, se identificou. E aí ele pegou e escreveu o refrão, fraga, baseado na letra, ele escreveu um refrão que ficou sinistro. E aí foi bem emocionante, assim, saca? Foi uma pega emocional real, assim, cara. E agora ouvindo a minha voz misturada ali com a dele, foi tipo assim, mano, what the fuck, saca? Foi tipo, mano... E uma outra participação especial é do Jean Paton, grande guitarrista do Project 46, né, que é um amigo nosso. A gente fez um convite para ele para gravar um solo em uma das músicas. E ele é um monstro, né? Teria que ser ele para gravar, né? Porque eu não ia conseguir gravar os solos. A pegada é do Jean, para essa música é o Jean. Então a gente fez o convite para ele, ele aceitou também. Um dia o Alan me manda uma mensagem, fala, bicho, Eminence tá fazendo um disco novo, tá ficando do caralho, tá com bateria novo, vai ser foda, e tem um som aqui que é a sua cara, ia ser do caralho,
se você fizesse um solo. E aí, topa? Falei, mano, lógico. E aí, porra, fiquei feliz pra caralho pelo convite, até porque eu gosto do Eminence há muito tempo, desde a primeira vez que eu vi Day 7, que eu pirei na banda, falei, caralho, que banda animal e tal. E aí a gente começou a ter mais contatos, a gente, porra, nossos vizinhos de Belo Horizonte, a gente aqui em São Paulo, o Project já trouxe o Eminence pra tocar aqui em São Paulo, o Eminence já levou o Project pra tocar em Belo Horizonte, então a gente já tem uma amizade faz um tempo. Eu fiquei muito feliz com o convite do Alan pra eu fazer um solo nesse disco novo, eu achei muito do caralho. A música que ele me mandou tem tudo a ver, assim, uma puta vibe dark que faz bastante sentido com a minha vibe de tocar e influências e tudo mais. Enfim, eu gostei pra caramba dos arranjos e tal, das músicas novas, e falei, bora, vamos nessa. O resultado ficou legal pra caralho, eu gostei muito de ter participado, e honrado também por ter sido um dos poucos, né, que participou do disco, junto com o Bjorn, que é o vocalista do Soilwork, que eu também sou fã pra caramba, então eu não vejo a hora já de rolar algum show do Eminence pra eu colar e já invadir o palco já. E a gente também não poderia deixar de mencionar a participação mais do que especial de Márcio Buzelin do Jota Quest e o Marcão AS, lá de São Paulo. Os dois fizeram uma transição muito bacana, o Márcio gravou uns pianos e o Marcão fez um trabalho de samplers junto comigo nesse trabalho novo do Eminence. E aí, galera, eu sou o Márcio Buzelin, eu sou tecladista, tive o prazer de ser convidado pelo Eminence para fazer uma participação em uma música do disco. Eu acho essa banda muito legítima, muito verdadeira, com muita qualidade, sonzeira. Os caras tocam pra caramba, cantam pra caramba. E foi um maior prazer fazer essa participação. Fiz um piano, alguns synths analógicos. Chamei o Marcão, que é um produtor de música eletrônica. Ele participou comigo. Ficou uma parada meio Nine Inch Nails, fim do mundo. Eu espero que vocês curtam. Gostaria de agradecer também o Clésio, do Estúdio Solo, onde ele abriu as portas para a gente fazer a pré-produção durante 1 mês e meio, né, durante esse processo todo de pandemia. Haroldo Ferretti, do Skank, por ter cedido uns splashes diferentes e uma caixa super bacana que ele cedeu pra gente. E ao Tu Medicine, né, que é o nosso parceiro assim, de muitos anos, que vai fazer a mixagem e a masterização. Hi, my name is Tu Medicine. And I just finished mixing the new Eminence album, which is fantastic. Go out and check it out. I've been working with Eminence for something like 50 or 200 years. I think we met 10, 15 years ago. And I believe this is the 4th album we're working on together. This time, due to Corona bullshit in the world and everything going to shit, I wasn't able to come to Brazil and record it, but it still turned out great, and I hope you will enjoy it as much as I did when you listen to it. E assim, eu estou muito ansioso, eu acho que todos nós da banda, nós estamos muito ansiosos assim, para ver esse resultado final desse álbum. É um álbum onde a gente trabalhou muito, né, para acontecer, para ter esse resultado. A gente ficou muito feliz com o resultado de gravação. Então, assim, finalmente a gente chegou, né, no final do disco. E uma coisa muito legal, assim, que tá rolando em comum, de várias outras, né, que a gente tem, é que a gente realmente acha que esse é o melhor disco que a gente escreveu até então, assim, sabe? Que a gente tá realmente muito feliz, assim, com a evolução que cada um teve, saca? Esse sangue novo, essa nova linguagem, essa nova roupagem que o Xandrinho trouxe também, que agregou absurdamente. E, sabe, você ter aquele orgulho de trabalho bem feito, e é a sua cria, sacou? E não só essa parte instrumental, também do lance, né, das letras e tal, da mensagem. Só de ouvir as músicas, eu fico esperando
ouvir tudo pronto, né? Depois que a gente termina de gravar, assim que eu terminei de gravar a bateria, eu já ficava assim, velho, quero ouvir tudo pronto, assim, porque, na minha opinião, as músicas estão muito foda, eu acho que vai ser um álbum muito forte. As expectativas são muito boas. Eu espero que todos gostem desse novo trabalho do Eminence. A gente tá muito ansioso para poder voltar a tocar, principalmente, sacou? Poder mostrar para o mundo essa cara nova do Eminence, esse novo som do Eminence, que vocês possam curtir, que vocês possam refletir junto com a gente, igual a gente tem feito aqui nesses últimos meses. E é isso, espero ver vocês em breve aí.